tentação no deserto. Lá no mundo já, viu? Espera um minutinho, deixa eu... Pega ali uma caneta pra mim. Eu descobri tanto erro nessa vida da Maria, tem coisa que é muito grave. Mas Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Chegamos para juntos nós iniciarmos o nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Nós hoje vamos meditar, conversar bastante, procurar tirar as dúvidas sobre o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a tentação no deserto de Jesus. Nós fizemos já um caminho até hoje interessante, né? Nos lembrando de tantas coisas que já refletimos, sabemos que o Evangelho de Mateus é do tempo da diáspora, ele apresenta o rei Messias, Jesus como o novo Moisés, e essa comunidade matiana, como chamam os teólogos, ela é uma comunidade que ela estava dispersa, por isso ele apresenta Jesus como o novo Moisés, porque Moisés foi aquele que juntou o povo do Êxodo e cruzou eles para trazer para a terra da liberdade. Por isso, Mateus apresenta Jesus como sendo o novo Moisés. Andamos nos nossos encontros, falamos da genealogia de Jesus, falamos das mulheres que aparecem ali na genealogia, e os estudiosos não gostam muito do termo genealogia, eles preferem origem. Não é? Vimos a questão dos magos e no último encontro a gente viu a questão do batismo de Jesus e também um pouco antes, não é, o nascimento de João e toda a vida de João no deserto. Depois do depois do batismo de Jesus, aí é claro que a gente entra no mistério da vida pública dele, e nesse mistério da vida pública passa naturalmente pelo deserto. Então nós vamos estudar um pouco, meditar um pouco, falar um pouco sobre esse momento de Jesus no deserto. Levado pelo Espírito Santo, minha filha, dá uma coisa melhor do mundo da imagem, tá? Senta no teu canto, imperativa. Eu estava tentando achar ela aqui na tela. A cor do cabelo. ai, gente, eu sou loira, mas não tanto. Nossa senhora, parecida. Ô, mãezinha preta, a senhora tá vendo como eu sou discriminada, mãezinha. Por isso quero convidar você a já juntos, né, a gente compartilha esse momento com todo mundo, manda para todo mundo, para a gente poder, né, juntos a gente conversar um pouco sobre o que é há um título na obra que a gente estuda, né, eu estou com ela na mão, que fala o título é Oposição Diabólica e Escuridão Imperial. Né? Que é para a gente já ir se antenando aonde nós estamos dentro dessa tentação no deserto. Né? A tentação de Jesus pelo diabo. Né? Então vamos juntos. Pega lá o texto e vamos dar uma olhadinha no texto. Vai lendo aí, por favor. Antes disso, vamos rezar, né? Senão a gente não consegue ter inspiração. Né? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja,
rogai por nós. Então vamos pegar lá o texto bíblico e vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje nessa meditação, nesse estudo, nesse bate-papo sobre o capítulo 4 de Mateus. Tentação no deserto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu acho que aí a gente já encontra algumas coisas importantes, né? Vamos pensar no... Abre lá em Marcos, depois do batismo de João. Penso que é capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Mateus, Marcos. Temos no capítulo 2 o paralítico. Ou para trás. Olha todo, Jesus deixa Cafarnaum. Marcos 2 Vamos achar aqui. é o... Batismo de Jesus. O batismo de Jesus. Um pouco para baixo já tem a tentação. Acho que é bem curtinha a tentação dele. Leia o batismo de Jesus, o que acontece no fim dele. Jesus no deserto. Depois do batismo de Jesus, como é que está escrito aí? É assim mesmo, né? Logo depois, Olha o aí. Espírito o fez sair para o deserto. Lá, durante 40 dias, foi posto à prova por Satanás. Tá bom. Depois do batismo, quem levou Jesus para o deserto? Segundo Marcos, O fez o Espírito. o Espírito. Foi o Espírito. Então vamos identificar o que é deserto. No rodapé de vocês, certamente tem o significado de deserto. Deserto. Vê se não tem aí. O que é deserto? Com certeza aparece deserto aí. Achou? Jesus é levado ao deserto para... Tá. O que significa isso? Não está aqui não, Não, mas não tá. quando o Senhor, Mas a vamos- senhoria diz do deserto, o Senhor fala que ele se recolhe para rezar, não é? O deserto tem dois significados importantes. O deserto é sempre o lugar do encontro com Deus e o lugar da tentação. O deserto tem esses dois simbolismos aqui. E Satanás sabia que ele tinha, exatamente nessa palavra, Satanás sabia que ele tinha se recolhido para rezar, foi atrás de atormentá-lo. Aí essa obra aqui diz o seguinte, sobre a questão de Satanás. Esta revelação surpreendente significa que Satanás controla o Império Romano. Olha que legal. Nossa, Porém, elos linguísticos conectam Satanás, o rei vassalo, rei de Roma, Herodes, elos linguísticos, e a elite religiosa com oponentes dos propósitos de Deus representados por Jesus. isso me leva a refletir uma questão assim, que era esse diabo, era toda a situação vigente, não necessariamente um capitão que apareceu, que nem mostra nos filmes, mas toda a situação de poder, toda a opressão do povo. Porque o mal entendido aqui como Satanás, ele age aonde há espaço, né? Aqui a gente não está negando a ação do mal. Mas se a gente imagina que o Império Romano escravizou,
Se a gente imagina que as elites religiosas da época também colocavam peso, olha o evangelho de hoje, né? De hoje, de ontem, na questão dos ais de Jesus. Ai de vós, fariseus hipócritas, ai de não sei o que lá, né? Que é assunto para outro momento. A gente sempre vai achar que o mal ele está inserido dentro dessa realidade aqui. O mal ele está sempre inserido dentro dessa realidade aqui. Ele diz literalmente, né, que há um elo entre o Império Romano, Herodes, e as elites religiosas, né? Então o mal aqui entendido como Satanás, ele está agindo aqui, nessas realidades. Isso aqui é muito importante para a gente compreender. Herodes foi apresentado como rei. Os dois termos relacionados identificam Herodes como aliado e agente de Satanás. Porque tudo aquilo que é mal é aliado do mal. O mal é entendido como Satanás. Ele é o mal encarnado em alguma coisa. O mal, ele não age assim. Aleatório. Não é um negócio que tá voando no ar. Não está assim. Quando o trecho lá do Efésios fala que há forças espalhadas pelos ares, essas forças elas estão encarnadas em realidades. Do mesmo jeito, medidas devidas proporções, do mesmo jeito que o Espírito Santo está em nós, o mal está também. Olha o joio e o trigo. A escolha é que temos que fazer de viver no bem, de viver Jesus Cristo. Sim, aí aqui a gente vai olhar para o texto e a gente vai entender por que Jesus escolheu viver tudo isso, né? Olha, pode ir. Ô padre, só um detalhinho. O Evangelho de São Marcos capítulo 1, versículo 12, tentação no deserto. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Isso no Evangelho de São Marcos. Se você pensar que há uma oposição entre o bem e o mal, Jesus estava aqui. As feras simbolizando todo o mal e os anjos simbolizando todo o bem. E ele sendo tentado, por isso que chama tentação. Tentado mesmo. Mas não imaginemos que a tentação de Jesus era o mal na frente dele. Vamos pensar assim, né? O diabo está aqui, Jesus está aqui, ele ficava dialogando com ele. O que uma linha da teologia ensina, isso é uma linha, é que, até que o povo me corrija lá, eu estou dizendo que é uma linha da teologia, não estou dizendo que é toda a teologia que pensa desse jeito. Uma das linhas da teologia diz que, essa é uma das, diz que esse mal, ou essa tentação, ela estava dentro da pessoa de Jesus, do homem Jesus Cristo. A tentação do poder, que a gente vai falar depois, a tentação do prazer, a tentação do ter, que é a tentação humana. O homem é tentado a isso. Todo homem. Aí alguém pode dizer assim, eu não sou. Todo ser humano gosta de poder. Todo. E aí Jesus vai ensinar a gente a vencer tudo isso. Mas a pessoa humana, ela tem sede por poder. Todos nós. A gente gosta de poder. A gente gosta de estar à frente. A gente pode sentar aqui. Eu não gosta. Todo mundo gosta. Né? E todo mundo luta para ter um lugar de destaque. Padre, eu não gosto de um lugar. Gosta. Não adianta dizer que não gosta. Que todo mundo tem a tentação para. Tem gente que nunca vai conseguir. Mas tem a tentação para. E quando ele consegue, alguns fazem muita besteira. Né? Isso, quando o Papa Francisco elencou os 15
as 15 doenças da cúria romana, ele falou de várias. Lembra, né? Vocês lembram, né? Quando ele, há uns anos atrás, mas ele esqueceu de colocar uma 16ª que eu tenho certeza que essa existe em tudo quanto é comunidade, em tudo quanto é meio artístico, em tudo quanto é meio político, em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é igreja. A síndrome do pequeno poder. Todo mundo tem. Ou todo mundo tem. Na verdade, está plantado nas comunidades. A pessoa gosta de ser coordenador, a pessoa gosta de estar perto do padre, a pessoa gosta de ser chamado de boss. Você gosta de estar perto do padre? Essa é uma coisa importante para a gente refletir. Mas vai lá no texto, Vitória, de Mateus. Leia no comecinho. O que aconteceu? Ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Descobrimos que o deserto é o lugar da tentação e do encontro com Deus. Então o deserto tem essas duas coisas. E se a gente for olhar no Antigo Testamento, é assim. O povo saindo do deserto, eles foram tentados. Fizeram um bezerro de ouro. Mas também eles se encontraram, receberam as tábuas da lei. Deus estava ali com eles. O Senhor estava com eles. Então era o lugar do encontro. Moisés falava com Deus ali no deserto. Então era o lugar do encontro. Então esses 40 dias no deserto tem muito a ver com os 40 anos no deserto. Sim, então a gente vê nitidamente como é claro, Mateus apresenta Jesus Cristo como novo Moisés. Cada hora vai se desconfinando mais, né? Muito parecido. Muito parecido. No deserto é extremamente parecido. Porque Moisés foi muito atormentado no deserto. Atormentado por quem? Pelo povo. Olha o povo no deserto conversando com Mateus. Com Moisés. O povo vai no deserto, aí eles dizem que estão com fome. Começam a cobrar de tudo. Diz que está com fome. Ele disse que está com fome, porque está com fome, porque está com fome. Porque quando você tirou do Egito? Você tirou a gente do Egito, a gente, lá pelo menos a gente tinha cebola. Né? Cebola é nordestino, né? Aqui só vou falar cebola. Então, lá pelo menos nós tínhamos cebola. Pelo menos lá aí Deus fez chover maná. Deus fez chover codorniz. Eles ficaram enjoados de codorniz de maná, não quiseram. Não quiseram. Nada não. Esse sol pelando nas nossas costas, vem uma nuvem que cobre eles. Pô, vem que reclama. Então a tentação no deserto. A vida toda, né? Até hoje. Por que é 40? Por que vocês acham que é 40? 40 aqui? É. Por causa dos 40 anos. Então, mas o que significaria 40 anos no deserto? Seria uma geração. É uma geração. Na verdade, não é uma, é a geração. A geração inteira, ou seja, a humanidade inteira vai viver no deserto. Nós vivemos no deserto. Porque nesse deserto nós somos tentados pelo mal e somos salvos pelo bem, que é Deus. Tentado pelo mal, o diabo, e salvos pelo bem, que é Deus. Isso aqui é o deserto, é a nossa vida toda. A nossa vida inteirinha nós vamos lutar contra isso aqui. Aqueles povos que gostam de astrologia, não sei o que, eles têm um anjinho falando aqui para você fazer, e o outro anjinho falando para você não fazer. É dois novos. E tem hora que você escuta o anjinho do mal, tem hora que você escuta o anjinho do bem. A tentação. É a tentação. A tentação. A tentação. Então, a vida toda nós vamos estar no deserto. E em algum momento nós vamos cruzar tudo isso para chegar na Terra Prometida. Em algum momento nós vamos chegar na Terra Prometida. Terra Prometida essa que Moisés não entrou. E por que será que Moisés não entrou, hein? Porque o céu era um lugar somente de Deus.
Então o céu, tanto é assim, olha que engraçado, né? Quando for no derradeiro dia, no dia da ressurreição plena, nós vamos entrar no céu junto com Moisés. No céu. Nós vamos entrar junto com Moisés, com Abraão, com Noé. Noé nunca existiu. Agora, isso que eu ia te dizer. Agora, quem está no céu? A Santíssima Trindade E Nossa Senhora. E Nossa Senhora. Todos os outros. Então, meu filho, todos vamos os trabalhar outros. para ver se a gente consegue chegar lá, viu, Vitória? Porque se Moisés, não está no céu. com tudo que a gente conhece e já estudou, se ele não está lá ainda, você imagina a pobrezinha de porque eles estão, aquilo que nós chamamos assim, a teologia chama assim, ó, eles estão em Deus. Em Deus. Eles gozam de Deus. tudo. Essa palavra é um termo certo? Pelo vidro. Aí depois a gente chega a face a face. Quando o véu do céu se rasgar, literalmente, né? São Paulo diz assim, ó, muito legal. Ainda vemos como um espelho. Vai chegar um dia que nós vamos vê-lo tal qual ele é, sem as imperfeições do espelho. Então Moisés ainda está vendo como um espelho. Está em Deus. Abraão está em Deus. Mas ainda falta a ressurreição plena. Na ressurreição plena, aí sim, saem as imperfeições do espelho e aí nós vemos tal qual ele é, como ensina São Paulo. Belíssimo, né? Ai, padre, e agora? Como é que faz para rezar pelos mortos? Tem que continuar rezando. Aí a Sagrada Escritura diz que nós temos que rezar pelos mortos. Lá em Macabeus, por exemplo, fala explicitamente. Né? Tem de rezar pelos mortos. Mas eles já não estão em Deus? Tem alguns que não estão. E os Deus que estão no purgatório, né? A gente não consegue dizer, por isso que a gente reza. Não, o estar em Deus é estar no purgatório. Todos nós vamos passar. Mas no purgatório tem assim um lugarzinho que é mais sofrido, tem outro que é mais assim dos agraciados de Deus. Como se explica essa questão do purgatório, das penas eternas? Tem? O purgatório não é pena eterna. Não, mas as penas eternas é o inferno. É isso aí, é inferno, né? Você está lá, depois que for, a Sagrada Escritura não diz que mais, né? Existe um grande abismo. Existe um abismo entre nós e eles. Nem quem está aqui desce, nem quem está lá sobe, né? Sim. Então não há volta para quem está na condenação eterna. Por isso que a nossa luta é para não passar pela condenação eterna. Não viver a condenação eterna. Essa é a grande luta. Quando a igreja ensina que a gente tem que buscar vida de santidade, é para a gente não ter ou não ser condenado a viver eternamente longe da graça de Deus. Como é que a gente pode definir o inferno? Depois a gente volta. E como é que a gente pode definir o inferno? Imagine uma briga em casa. Uma briga onde se diz tudo de mal do outro, né? E você vai dizendo, porque numa briga ninguém elogia. Nossa, como você está bonita hoje, infeliz. Por favor, põe essa cadeira no lugar. Não, ninguém diz isso numa briga, né? Vem cá, maldito. Então, numa briga você vai dizendo tudo, e você vai ouvindo tudo. E numa briga, não há alguém dizendo, agora é minha vez de falar. Numa briga você fala todo mundo na mesma hora, e cada um falando mais alto, falando do mesmo jeito. Então é uma confusão. O que é o inferno? É isso aqui traduzido em eternidade. Para sempre. Para sempre. É esta confusão para sempre. Isso aqui é o inferno. O que é o céu é o oposto disso. Para sempre. Então, quando você chega numa casa que a casa está tão tranquila, fala, nossa, essa casa tem ares de céu. É assim. É a casa que existem poucas discussões, existem poucas brigas, né? Praticamente não tem. Então, é a casa que tem ares de céu. Então, é isso aqui. E o deserto nos prepara para isso, porque no deserto nós nos encontramos com Deus e nós nos deparamos com a tentação. Como é que está escrito no comecinho aí? É Mateus. Vamos continuar? Ele foi levado, né? Levado para o deserto, volta lá, que é aí que falta a explicação do capítulo 1 aí. Então vamos lá.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se do tentador, disse-lhe: se és filho de Deus, Como é que está escrito aí? Peraí. Aproximando-se o tentador. Ah, tá. É porque o Vitório botou um ano dele. Jesus não se aproximou de tentador nenhum. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Viu como uma letrinha faz uma diferença? se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aonde está escrito isso? Olha no lado na orelhinha. Deuteronômio. Pegue uma só. Pegue uma só. Pegue do Antigo Testamento. Deuteronômio. 9:9. É o Deuteronômio. Já deixa ela aberta no Antigo Testamento. Tem várias passagens do Antigo Testamento aí. Está em 8:3 também. 9:9, bora lá. Quando subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia concluído convosco, fiquei lá 40 dias e 40 noites sem comer nem beber. Quem ficou? Quem ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Foi Moisés que Sim. ficou, não é? Moisés. Porque está aqui. Sim, no Antigo Testamento. Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. A mesma coisa que ficou Moisés, 40 dias e 40 noites. Agora tem uma outra passagem, isso justifica Mateus dizer que Jesus é novo Moisés. Agora tem a outra passagem que fala, nem só de pão vive o homem. Acha ela aí também, que ela tem no Antigo Testamento. Vê se você acha mais uma passagemzinha aí. Tá, essas letrinhas do danado. Eu acho que é no Salmo 69:10. Vê lá. Salmo. SL é salmo. Eu tenho nome 8 também, Padre. 8:3, olha o 8:3. Quem diz 8:3? Ele te humilhou, fez com que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Olha Qual só. é esse, Vitório? Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Olha como Jesus está usando a Sagrada Escritura para argumentar contra o mal. Que depois o próprio mal também vai argumentar, depois, logo em seguida. Então, tudo isso para dizer que é na Sagrada Escritura que eles estão debatendo. Há um debate escriturístico aí, entre Jesus e o mal. Não é um debate aleatório, é um debate de Escritura. Como é que está escrito no texto que você leu aqui? Sobre o pão? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o diabo diz, transforma esta pedra em pão. Aí ele vai na Sagrada Escritura, Jesus, e diz, olha, está escrito. Está escrito aonde? Lá no Deuteronômio, lá no livro da lei. Deuteronômio significa livro da lei. Está lá no livro da lei. O quê? Nem só de pão vive o homem. Vamos continuar? Para a gente ir olhando na Sagrada Escritura e justificando aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós. Continua a tentação. Então, o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito,
Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Pega essa fala do capeta e acha ela lá na Bíblia. Ela está na Ave Maria em Deuteronômio 3, 28, mas eu não gosto dessa, mas pode pegar. fala. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque ele quem irá à frente desse povo e lhe dará possessão da terra que vais ver. Só que lá no Salmo 90, diz assim, porque os seus anjos dará ordem. Sim. Deixa eu achar ele aqui. Deuteronômio 28, você falou aqui? 3, 28. Faça tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Permanecemos então no vale, diante de Bet-Pegor. Tá. Veja uma coisa interessante, ó. Ele coloca ele no pináculo e diz para ele, eu vou te dar tudo. O que quando Moisés morre, olha que interessante. Quando Moisés morre, ele dá toda a autoridade para Josué. E é Josué que atravessa o povo para a terra prometida. Josué é para a terra prometida, Moisés não. Mas quando tem um textinho aí, que quando Moisés chega na beirada ali dos arredores, ele vê toda a região. Está escrito aí na Sagrada Escritura, Deuteronômio, eu não vou lembrar que capítulo. Ele vê tudo, mas ele não entra. Ele vê toda... Moisés, ele vê tudo. Sim. E aí é a mesma visão que o diabo faz Jesus ter no pináculo, né, no ponto mais alto do templo. Ele vê tudo. Tudo. Ele diz, se você se ajoelhar diante de mim, te dou tudo isso. Tá. Tá ficando clarinho? Tá. Mas se eu tá, não convenceu. Não, tá sim, tá ficando claro, principalmente porque ela conversa, A Sagrada Escritura fala. Conversa, um texto belíssimo, intertextualidade, a leitura está em todos os livros, o que Jesus o tempo inteiro volta fazendo menção. E o diabo também. E o diabo só também. Jesus. O mal, essa fala aqui de mostrar o mundo para ele, e dizer assim, se lança daqui abaixo que os anjos vão te segurar, tem uma passagem bíblica que fala disso aí. É que vocês não estão achando, mas ela existe. Está escrito, né? Olha lá, está escrito. Os anjos te alimentarão, está escrito. Está aqui no Salmo 90. Diz o que no Salmo 90? No Salmo 90 diz assim. Porque os seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está escrito. A mesma coisa que está escrito aí. Olha lá. Como é interessante isso aqui. Então, o próprio mal, ele vai usando do texto bíblico, né, do Antigo Testamento, para justificar aquilo que ele quer. E daqui vem uma coisa que é muito bacana a gente se lembrar, que quando fala fazendo menção a Lúcifer, que ele era um anjo de luz, um anjo caído, que tinha todo conhecimento e quis ser igual a Deus. Aí, conforme a Escritura vai fazendo menção, vai aparecendo quanto ele tenta Jesus, que ele também mostra nas Escrituras. Isso procede? Porque, na verdade, eu não me lembro aonde eu acho sobre o tal do Lúcifer como anjo de luz. Fala de um anjo caído. Mas não fala anjo de luz. Não fala de um anjo caído. Mas eu acho que quem fala anjo de luz deve ser alguma colocação, porque eu também já vi um anjo caído pela desobediência. No livro do Gênesis, aí fala
tranquilamente, né, da rebelião, mas não fala, né, de um anjo de luz, né. Mas enfim. Eu me expressei mal, não é um anjo de luz, é um anjo que se rebelou contra Deus. Isso sim. Em Efésios ou em Apocalipse, acho que se não me falha a memória, é Efésios 21, que fala do arcanjo Miguel. Que aí ele escreve um pouco sobre isso. Tá. Continua lá. Continua. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aonde está escrito isso? Deuteronômio 6,16. Acha lá. 6,16. Deixa sempre aberto o Deuteronômio, porque vai citar sempre o livro da lei. Bastante coisa da lei. 6,16. Não tenteis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em massa. Veja o que o Senhor, o que Jesus responde para o diabo. O diabo diz, pula daqui para baixo que os teus anjos vão te segurar, como diz lá no Salmo 90. Sim. Aí Jesus responde com um livro da lei: não tente o Senhor teu Deus. É um diálogo aqui, um diálogo muito interessante de duas, vamos chamar assim, de dois personagens com muito conhecimento bíblico, com muito argumento bíblico, né? Eu estou dizendo bíblico porque no tempo dele essa expressão não existia, mas com muito argumento do conhecimento da Sagrada Escritura, especialmente da tradição. Eles tinham esse diálogo entre Jesus e o tentador, é um diálogo de quem conhece a Sagrada Escritura. Não é um diálogo qualquer. É um diálogo profundo de um profundo conhecimento da realidade da Sagrada Escritura. Um usa para acusar e outro usa para se defender. Olha como a Sagrada Escritura ela pode ser usada como eu quero, né, se eu quiser, para fazer um monte de coisa. Percebe? Sim. Como eu posso usar o livro sagrado. Por isso que algumas realidades eles arrancam dinheiro do povo com força, porque ele usa o livro sagrado. E a pessoa acredita no livro sagrado. Então ele vai dizer assim, olha, você vai contribuir com 10% do seu dízimo, porque está escrito, você tem que dar as primícias daquilo que Deus te deu. E ele vai te convencer disso. E a pessoa se convence, e é verdade, né? Na Sagrada Escritura ele não está mentindo. É a base. Ele não está mentindo, a pessoa não está mentindo. Dê para o Senhor. O cara está dizendo lá, né? Dê para o Senhor. Ele levou para o altar do Senhor, e lá no Levítico fala literalmente, você tem que dar para o Senhor aquilo que é primeiro. E o cara, né, que quer usar isso para convencer a pessoa, ele vai com todos a força do argumento e a pessoa dá. Carro, casa, tudo. Usando a Sagrada Escritura. E aqui nós temos um debate muito profundo escriturístico, que depois a gente vai traduzir, né, ainda hoje, se não hoje, mas em outro momento, na semana que vem a gente continua com esse texto, porque ele é importante para nós, para a gente compreender as três maiores tentações humanas que hoje não vai dar tempo. Continua. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto. Vocês perceberam em quantos lugares o diabo já levou Jesus aí? No próprio deserto? Em quantos lugares? É o terceiro agora. 3 lugares. Então ele não leva para mais do que isso. São 3 lugares que ele leva. O primeiro lugar da tentação é a transformação da pedra em pão. O segundo lugar é ele leva ele lá na torre da igreja, né? Para tentar Deus. Leva na torre da igreja e mostra o mundo. Não é? Então, o segundo lugar onde ele leva. Ele diz assim, primeiro ele tenta, aí ele transforma a pedra em pão, né, que é uma tentação muito, muito importante, né? Eu posso. A
A segunda é uma tentação, não é, muito interessante, que ele mostra tudo aquilo. Caramba, é o meu carrão, eu posso ter um carrão. E a terceira? Sim. Vai. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do Vixe, mundo Maria. com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele só prestarás culto. Aonde está escrito isso? Está escrito em Deuteronômio 6,13. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás, e só por seu nome jurarás. Pronto. Então o diabo mostra todos os reinos da terra, e aí ele diz, olha, não. Aqui nós temos de bate e pronto, nós temos as 3 maiores tentações da pessoa humana. Essa aqui é o calcanhar de Aquiles de toda a pessoa humana. Sim. A primeira é a tentação do ser, do ter, né, do poder, porque são 3, né? Prazer, ter e poder. Então, se eu transformo a água, o pão em pedra, quando a gente come, o que a gente sente? Eu acabei de comer um pirão gostoso. Nossa, um prazer gostoso. É que, né? enfim, a pessoa diz que gostou. É. Foi se dessa vez e Mas é porque está ao vivo. Então a primeira tentação de Jesus é a tentação do prazer. A segunda tentação é a tentação do ter, né? Do ter, desse ter, e eu ter domínio sobre isso, né? Os anjos vão me segurar, né? Então eu domino tudo isso. O povo da paróquia vai me bajular e eu vou dominá-los. Então, essa tentação. E a última tentação é a tentação do poder. Os reinos são meus. Não é? Como é que Luís XV disse? Você lembra da fala do Luís XV? Eu não lembro também, eu sei que é uma fala top. Repete aí. O Luís XV, de modo. Como é que ele falou? Ele falou assim que o sol sou eu, né? Luís XV, da França. O sol sou eu. Depois, os grandes imperadores romanos, eles chegavam no lugar, fundavam a cidade e colocavam o nome deles. Cesareia, Alexandria, Tiberíades. Por quê? Tiberíades, Tibério. Cesareia, César. Entendeu? Por isso, esta ligação, lembra do comecinho? A ligação entre o poder romano, Herodes e o domínio religioso na época. Estão intimamente ligados às tentações aqui. O poder romano, todos os reinos da terra, porque naquele tempo o Império Romano mandava em toda aquela região conhecida, com exceção da China, toda aquela região ali da Europa, né, e na região do Mediterrâneo, era tudo dominado por eles, então todos os reinos da terra. Então, se você se prostrar diante de Herodes, diante de César, eu vou te dar todos os reinos da terra. Simples assim. Aí numa passagem bíblica, se a gente quiser colocar em paralelo, né, na questão dos impostos, o que é que Jesus responde para eles? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Mas eu não vou me prostrar diante desse cara. Eu vou pagar o imposto. Aí ele foi lá, tirou da boca do peixe a moeda, mandou Pedro, né? Não foi qualquer um. Não foi Bartolomeu, não foi Pedro. Por que será que foi Pedro, né? Então, tirou a moeda da boca do peixe. O peixe, o grande peixe que ele fala lá, né?
é um simbolismo daquele que engole. Então eu vou dar para você, infeliz, que engole as pessoas, que engole a dignidade da pessoa humana, que tira a igualdade, que tira tudo, eu vou te dar, vou pagar o seu imposto. Viu? O grande peixe é o grande engolidor das pessoas. E né? por que ele pediu para Pedro pegar? Porque, Já pensando já em ensiná-lo, para deixar um exemplo? porque Pedro sempre foi o líder deles, né? Então, aqui a gente já lê, né, a gente já faz uma leitura dizendo que Pedro é o grande líder dessa igreja, hoje Francisco, que vai nos ensinar como Francisco tem ensinado. Não é? Eu não vou me aliar ao poder. Olha que Francisco, todos os papas, né, um salve um outro, mas de modo geral, nenhum papa se aliou ao poder. Nenhum. Eles recebem, Dá atenção dá atenção, mas o discurso é sempre um discurso voltado para a pessoa. Ele vai fazer, quando ele recebe, por exemplo, quando ele recebeu o Trump, quando ele recebeu o Obama, quando ele recebeu o Chaves, né, quando ele recebeu, né, o Lula, quando ele não recebeu esse infeliz ainda porque ele não quis ir. Mas se for, vai ser sempre bem recebido, mas o discurso não é aliado ao poder. O discurso é voltado para o pobre. Então, você vai dar ao governante o que é dele, você vai pagar o seu imposto, que é lícito. Mas você não vai se aliar a ele. Por que Jesus disse, pague o imposto? Porque se você não pagar o seu imposto, você está se igualando a ele. E você não pode se igualar a ele. A gente não pode se igualar ao domínio. Né? A gente é dominado, nós somos dominados. Mas cada vez que eu deixo de contribuir com o meu imposto, cada vez que eu deixo de declarar a renda, eu estou me igualando a ele. E eu não posso me igualar a ele. A palavra diz, né, se você coloca assim, com eles pode ser assim, conosco não. O Atos dos Apóstolos ensina. Então Jesus, nesse texto aqui, literalmente, ele vence todas as tentações. E como é que ele vence? Com o conhecimento da Sagrada Escritura. Me fale uma coisa, eu penso muito na nossa caminhada de comunidade, né? E aí o senhor fez uma colocação, qual é a ligação que tem dessa fala de Jesus com Pedro, que pede para ele lá na boca do peixe trazer a moeda, qual a ligação que tem com o nosso tempo de hoje, com o senhor e os agentes de pastorais, a obediência na igreja? Como que é essa ligação? Existe alguma ligação ou não? É simplesmente uma coisa, outra coisa é outra coisa? No dia que eu celebrei, a igreja celebrou e eu celebrei missa do Evangelho, que foi o dia de Bartolomeu. A leitura lá do dia de Bartolomeu, abre ela lá no... vai lá, você tem eu tenho aqui. O dia de Bartolomeu foi que dia? Acho que foi segunda. Segunda-feira. Segunda-feira. Vamos achar ela aqui na... Eu tô sem no celular e minha liturgia não tá. Não, mas eu acho ela aqui no seu... cadê o... Quer carregar? Não sei. Tem um texto lá do Apocalipse que nos ajuda a entender. Qual pai? Acho que foi segunda, né? Segunda foi qual? Não é que foi o dia que eu dei a leitura de Natanael, conversando. Aqui, apóstolo, São Bartolomeu apóstolo. Olha o que diz a leitura, né? Apocalipse de João. Aí a gente vai entender toda a sua pergunta. Um anjo falou comigo e disse, vem, né? Vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Aí eu disse, né, em todas as minhas transmissões eu disse, a noiva é a igreja. Isso aqui é ponto passivo. A noiva é a igreja. A igreja é a esposa do Cordeiro, né?
Então ele me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Levou em espírito, não levou fisicamente, né? Mostrou-me a cidade santa Jerusalém, descendo do céu e junto de Deus. A grande visão do céu que eles têm é a Jerusalém, é Jerusalém. Eles têm essa visão de céu de Jerusalém. Para eles, o céu é uma Jerusalém celeste. Por isso que quando a gente celebra a missa, né, há um encontro das duas realidades, né? A igreja celeste e a igreja terrena. Há esse encontro aqui. Em toda celebração que nós fazemos, missa, a igreja do céu, que a gente chama de igreja já celeste, com a igreja triunfante, né? A igreja triunfante que se encontra com a igreja militante, que somos, né, padecentes. E aí depois ele diz, descendo do céu junto de Deus, brilhante com a glória de Deus. Quando é que essa igreja ela vai ser brilhante? Quando tudo terminar. E aí vai ser uma única igreja, né? Não vai mais haver uma igreja padecente, vai haver só uma igreja triunfante. Mas o que é importante para nós é, seu brilho era como de uma pedra preciosa, como o brilho de jaspe cristalino, e estava cercado por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Agora nós chegamos no lugar que nós queremos para responder a tua pergunta. O texto responde. Sobre as portas estavam 12 anjos. E nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado oriente, 3 do lado norte, 3 do lado sul e 3 do ocidente. E a muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos o nome dos 12 apóstolos. Então, João já diz para nós que a igreja ela é sustentada pelos apóstolos. E aonde estão esses apóstolos, né? Aí ele já vai denominando as posições, que é para dizer que essa igreja ela está no mundo todo. E o mundo todo, norte, sul, leste, oeste, se volta para ela. Por isso que não dá para a gente, e eu disse com muita tranquilidade, eu disse, não dá para a gente falar, né, mal dos nossos bispos, porque na sucessão apostólica, os 12 apóstolos são representados pelos nossos bispos. É eles que sustentam a igreja. É ele que vai buscar a moeda, são eles, né? Que vão buscar a moeda na boca do peixe. Qualquer coisa que acontecer na Diocese de Ribeirão Preto, do que se refere a fé e costumes, é o Dom Moacir que entra na boca do leão. É ele que e entra literalmente, né, Pai? Porque literalmente. esses dias, falando, defendendo sobre a vida, teve uma pessoa que usou de palavras muito infelizes. Não tem noção uma pessoa que se dirige a uma autoridade que representa a igreja, que se dirige com esses termos. Então, e ele foi incisivo. Depois ele fez um pronunciamento. Sim, isso assim é muito forte, porque a gente tem aqui a mostra, a olhos vistos, a olhos a realidade de alguém que está à frente, de alguém que sustenta. Do que se refere à igreja local, né? Porque nós temos uma igreja chamada universal, é o todo. E nós temos uma igreja particular, que são as dioceses, né? E nós temos a igreja local, que são as paróquias. Na paróquia, quem põe a mão na boca do lobo ou do peixe para tirar a moeda e dizer, olha, o povo, vocês têm que fazer isso aqui, mas não aquilo, então é o que eu insisto, que a gente não precisa furar fila, que a gente não precisa, né, tomar a frente de ninguém, e tem gente que faz isso até na saída da missa, uma pressa desgramenta. Então, na saída da missa, ele diz, olha, sai esse banco, sai essa fileira, mas sai de trás para frente. Não, mas o fulano,
A velha mancando vai porque ela tem que estar com pressa. Né? Então, quer dizer, é nós que precisamos ensinar as pessoas que tem que dar a César o que é de César. No tempo da pandemia, a gente tem que manter o distanciamento, tem que respeitar tudo isso. E quem tem que ensinar essas coisas somos nós que estamos nas paróquias. É missão nossa de padre. Ensinar as pessoas. Não é? Quantos vídeos eu fiz falando sobre pandemia? Eu fiz vários e coloquei no mundo. Porque era missão minha falar disso. Quantas vezes no final da missa eu falava disso, né? Quantas vezes no final da missa eu dizia, né? Disse tantas vezes que as pessoas não estão se preocupando com a vida, porque estão se preocupando, né, com questões econômicas mais do que com a vida. Tudo isso aqui é a tentativa de dar uma resposta para uma situação que está dada. E é procurar fazer com que o poder não venha até a gente e nos subir. Como chama? Tire a gente do centro, né? Sugue. Desviar mesmo, tirar do foco. Às vezes o poder tira a gente do foco. Tira o olhar da meta, né? E quando tira o olhar da meta, a gente, né, faz muita coisa. Se mete em muitos buracos, que às vezes fica difícil de sair. Né? Então, Jesus ele foi mostrando para nós no deserto que os buracos que o mal queria meter ele saiu de todos. Ele saiu de todos, um por um, mas ele ficou 40 dias no deserto e 40 noites. Daí uma coisa importante para nós, né? Esses tempos agora eu tenho dito toda sexta-feira. Sexta-feira é dia de jejum. E jejum não caiu de moda. Padre, eu rezo, não reza. É pouco. Jesus disse que tem alguns diabos que só saem com oração e jejum. Então tem que jejuar. E a gente sempre fica imaginando o diabo como essa força que está acima da minha cabeça. Não, é o que está aqui. Eu gosto muito da expressão do Frei Gilson quando ele diz, né, que não é o diabo só. Sou eu. Porque se eu uma vez deixar a porta aberta, o diabo não vai. Você está de comum acordo com o que eu permito. Tem coisa que não é o diabo, é eu. Eu que deixo. Eu quero ser assim, eu sei, acabou, não vou mudar, não. Né? E aí a gente não consegue perceber que esse jejum vem verdadeiramente nos fortalecer em relação a esse sacrifício. Acho bonita a Porque expressão. a carne, como diz o Senhor, o pecado é bom, o pecado é convidativo. Claro. Agora, não é fácil a gente renunciar a algumas realidades. Daí a necessidade da oração, do jejum, da oração diária, né, de estar rezando junto com o Senhor, escutando a palavra. Sem isso eu não sobrevivo. Jesus diz assim, literalmente no texto aí, não Jesus, o texto diz literalmente. Ele foi levado para o deserto e ele jejuou. Essa palavra aqui é muito legal. Ele jejuou. Está aí. Durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, o jejum é uma prática que é para a vida toda. No comecinho do texto, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ou seja, ele está dizendo que nós precisamos jejuar a vida toda. Não é todo dia, mas nos dias prescritos eu preciso fazer isso. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. A vida toda. E a gente quer rezar uma Ave Maria, quer assistir a Sagrada Missa de qualquer jeito e já quer ter uma felicidade eterna. Não vai acontecer. Sim, o povo... Sem esforço. A Sagrada Escritura diz literalmente para nós assim, esforçai-vos. É esforço. Não dá para ganhar o céu sem esforço. Não tem jeito. Está pesado demais, o fardo está pesado. Tá, e vai ficar mais ainda. Porque o bendito só quer mamar na teta, mas não faz esforço nenhum. Não é? Nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, né? O fulano ele quer as glórias, mas ele, se a gente pensar assim,
Ele quer só o bônus, mas ele esquece que existe o ônus. O agente de pastoral, e aqui literalmente falando, para agente pastoral, não só na minha paróquia, mas espalhado por aí, você que está aqui ouvindo para a gente, tem que andar nesse deserto aqui, ó. Vencendo todo dia aquele que pede para a gente transformar pedra em pão, vencendo todo dia a tentação de dizer, eu vou ser livre agora, né, que eu vou me jogar no mundo. Foi isso que o diabo disse para Jesus, se lança no mundo, meu filho. Você não vai ter problema nenhum. Que foi a mesma, olha quando a gente coloca isso jogado lá no livro do Gênesis, a serpente disse para Adão e Eva, come que você vai ser livre. Pula daqui para baixo que você vai ser livre. Sai para a balada, vai para o boteco, vai para não sei para onde, joga, faz tudo. Né? Vai pelo caminho mais fácil. Vai que é livre, se joga. É isso que o diabo fez com Jesus e é isso que ele faz com a gente. Todo dia, pode olhar, todo dia tem uma voz oculta dizendo, meu filho se joga. Se joga, larga isso, vai, se joga. Seja padre só na hora da missa. Se joga. É um anjinho do mal, um anjinho do bem. Uma aqui, outra aqui. Se joga, seja padre só na hora da missa. Tem hora que eu escuto isso de uns amigos meus, faz gente, mas não é possível que eu escute um troço desse. A gente também, padre, nós como leigos também, a gente passa uma grande provação. Estou dizendo nem mim, mas direto não, com as pessoas. Todos nós, né? Hoje tinha uma multidão, literalmente uma multidão. Eles estavam lá perto da flor, viraram fazendo o quadrado da igreja. A Aracilda regalou o olho, sabe? E agora? Assim, agora nós vamos distribuir 2 para cada um, e é só isso. Muitas pessoas, padre, uma cena linda, como uma pessoa que conhece Deus, é grata. A gente dava as 2 mãos, olha, muito obrigada, Deus te abençoe. A maioria, aí o outro, mas só vai dar uma? Mas só vai dar 2? Vai dar, tem 10 pessoas. Eu falei assim, olha, só é 2, porque lá a senhora ainda está levando 2, mas tem gente da semana que vem vai levar nenhuma. Ontem saiu gente daqui que não teve um grão de nada para comer. E aí a gente foi olhando que na nossa aflição, a gratidão, aqueles que levaram menos, foram tão grandes, eles tocavam na gente, olha, muito obrigada, olha, Deus abençoe. E muitos trabalhadores, muitas pessoas que estavam trabalhando, com a roupinha suja, vieram, a gente sabia que não estavam ali desde 8 horas da manhã esperando para pegar marmitex, sabe? A gente realmente via o brilho no olho deles. E a gente se alimentou de uma certeza hoje, que teve uma certa hora que algumas nos atormentaram tanto. Houve algumas que nos atormentaram tanto. Eu falei, Jesus, o que é isso? Reclamando, eu falei assim, olha, não precisa levar não, se não dá para a senhora deixa aqui, porque é o tamanho da fila, eu passo para outro, tudo bem? Não, eu vou levar, então leva, sabe? Porque assim, são realidades que é para nos ensinar, mas também tem a hora que eu fiquei me perguntando, gente, será que um dia eu vou passar pelo menos na porta do céu ou na porta do purgatório? Porque se você não tem autoridade nessa hora para dizer, olha, não tenho, o que você faz? Você cuida só de um e esquece os outros? E aí a gente fica se perguntando, será que eu fiz o certo? Será que eu agi? Era o que eu podia fazer naquela hora, eu e as meninas, mas eu falei, ó, consciência tranquila, se nós erramos, a gente não conseguiu, né, agradar a Deus hoje, mas nós estivemos aqui, nossa vontade era agradar, se não agradou, paciência, né? E é assim, é uma luta por dia. Claro que sim, e nessa tentação no deserto... Por dia não, por minuto. Do nosso Senhor, a gente vencer tudo isso, né? E vencer a tentação do poder, né? Porque também, por exemplo, mesmo no trabalho social, você tem ali numa fila daquela umas 200 pessoas. A tentação pode me dizer que eu tenho domínio sobre elas. E de certo modo a gente tem, né? Mais vocês do que eu. Eu tenho domínio sobre ela. Então, se eu não buscar resposta na própria Sagrada Escritura, como Jesus disse lá no fim, na última fala dele aí com o diabo, na terceira tentação, como é que ele diz? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus
adorarás e a ele só prestarás Na culto. última. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Sim. Porque a grande tentação é justamente essa. Eu tenho um universo de 200 pessoas e eu tenho domínio sobre elas. Então a tentação, se a gente não tomar cuidado, é de dizer que eu tenho, né? Se eu quiser, eu tenho. Elas estão aqui, ó. Aquele que eu vou na casa, aquele que eu assisto, as 6 cestas básicas que a gente distribui, isso aqui dá à pessoa, se não tomar cuidado, uma tentação de poder e domínio mesmo, de dominar, de dominação. Mas o Senhor está dizendo, né? Não tente o Senhor teu Deus, porque Deus é livre. Não há prisão em Deus. Não há corrente em Deus. Há liberdade. Uma liberdade que me leva a ser fiel, que me leva a buscar uma fidelidade tão grande que nós chamamos de pertença. Eu pertenço a esse Deus e só a Ele eu adoro. E como eu só adoro a Ele, então essas pessoas elas vão permanecer livres. Elas vão fazer aquilo que elas acharem melhor. Não é? Isso aqui foi o que Jesus fez. O irmão, para o capeta, não tenta o Senhor teu Deus não, rapaz. Presta atenção. Só a Ele adore. E mais nada. E a gente tem uma tentação meio de Adão de vez em quando, né? De culpar Deus, a mulher que o Senhor me deu. A gente tem uma tentação muito grande de culpar. Ai meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de gente? O que eu vou estou fazendo fazer? aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer com isso? Não é? E aí a gente fica vivendo um tempo, né, que vai fazer falta para eles e para vocês a partir de semana que vem, que não vai ter mais. Então quer dizer, se a gente não tomar cuidado, se de repente eu sou tão aficionado no poder, eu vou entrar em depressão. E agora? Como é que eu faço minhas manhãs colhendo com o meu povo, que agora é meu, né? Deus que me livre. Agora é meu, né? Então, e agora? O que é que eu faço com o meu povo? Como é que eu faço agora que eu não tenho mais aquela fila, não tem mais alguém para eu conversar? Não vai ser meu caso, porque eu tenho muita coisa para fazer. Assim, pedindo a Deus que seja a vontade dele. Eu não digo que eu não continuo, entendeu? Porque a gente chega uma certa hora que a gente... Mas se só tiver eu para ir buscar, que agora já não tem mais você, né, Vitória? Mas eu estou dizendo que não vai ter mais, né? Então, não vai ter mais mesmo? Eu estou dizendo que não vai ter mais. Sim. Então, o que eu estou tentando dizer assim, não vai ter mais. E agora, a partir de segunda-feira, 11 horas da manhã, eu faço o quê? Eu não sei o senhor, mas eu tenho muita coisa para fazer. Então, quer dizer, são questões, Sim, eu estou brincando, são mas questões que coisa estão, séria. são questões que estão dadas, que é a questão do domínio. E o Senhor se libertou do domínio. Ou se de domínio, de se deixar dominar e de dominar alguém. Jesus era imensamente livre. Pense num homem livre. Até para morrer, ele foi livre. Ah, sim. Porque quando os guardas chegaram para prender, ele falou: quem procura? Jesus de Nazaré, sou eu. Livre. Não tinha amarra. E os caras ficaram tão assustados que se jogaram no chão. Caramba, que cara é esse? Não, sou eu aqui, ó. Livre. Não tinha amarra, não tinha nada que prendesse. Quem você está procurando? Jesus de Nazaré, sou eu. Não se escondeu. Não, livre. Não tinha máscara, não tinha aquela coisa do evangelho de hoje, né? Não, e de ontem. Não havia em Jesus, não há em Jesus a tal da hipocrisia que nós muitas vezes temos. Não tem nele. Então isso aqui é o encantador em Jesus. Então por que ele vence o mal? Por que ele vence as tentações? Porque ele é livre. Isso não quer dizer que não sofreu. Isso não quer dizer que não doeu, mas era livre. Era livre. Não tinha preso com nada. Um homem livre. Esse ensinamento de ser livre não quer dizer que é o livre que eu posso fazer tudo. É o livre que eu posso fazer tudo em Deus. Jesus era livre, mas ele fazia tudo que o Pai mandava.
A liberdade dele era essa. A liberdade dele era a obediência ao Pai. Essa era a liberdade dele. Se nós entendermos que a nossa liberdade está em fazer em tudo a vontade de Deus, está perfeito. Fora disso, aí é prisão. Ou ainda, a gente pode dar outro nome, né? Vaidade. Fora disso é vaidade. A liberdade em Jesus Cristo é um troço tão legal que não nos envaidece. Não faz a gente ficar vaidoso. Eu sou padre, eu sou sei lá o quê, eu sou bispo, eu sou... Não envaidece. Jesus não havia em Jesus Cristo vaidade. Eu sou filho de Deus. Era livre. Tanto é que quando João pergunta para ele, né? É você o Messias ou deve esperar outro? Vai, diz a João que os cegos andam os cegos andam, é ótimo, né? Os cegos veem, os coxos andam, o surdo escuta. E pronto. Mas não disse. Sou eu. Não. Em poucos momentos Jesus se identifica como Filho de Deus. Em pouquíssimos momentos, né? Com os discípulos, né, quando eles desconfiaram que ele era o Messias, ele disse, sou eu. Mas fora disso, não. E essa tentação aqui do prazer, do poder e do ter é o grande ensinamento para nós, homens e mulheres, né? É a gente procurar vencer tudo isso que está aqui, ó. Não está lá. É aqui, aqui. Ó. O prazer está aqui, o poder está aqui, o ter está aqui. Está tudo aqui. Do mesmo jeito que a inveja está aqui, o ciúme está aqui, a cobiça está aqui. A gente sempre imagina que a cobiça está lá. Não, a cobiça não está no filtro. A cobiça está aqui. Só que eu quero aquele filtro para mim. Está tudo aqui. E Jesus foi ensinando a gente a vencer uma coisa por vez, uma por uma. Ele ensinou a vencer a cobiça, ele venceu o orgulho, vencer a mentira, vencer tudo. Ele foi ensinando tudo nessas 3 tentações aqui. Porque se ele fosse invejoso, ele tinha poder mesmo, né? Dava um peteleco no capeta ali mesmo e ficava com todos os reinos da terra. Mas ele sabia que todos os reinos da terra já eram dele. Todo o poder me foi dado no céu, na terra e embaixo da terra. Eu acho que ele ficou olhando para o capeta e falou, mas tu é tonto para desganhar. Tudo é meu. Eu fico imaginando ele olhando para o bicho, o capiroto dizendo, mas tu é tonto para dedé, rapaz. Mas tu é muito besta. Tudo é meu. Como é que você vai me dar uma coisa que é minha? Se é do meu pai, é meu, né? Tudo é meu. Como é que você vai dizer que os anjos vão me segurar? Os anjos já me servem, porque no fim do texto, o que é que diz lá? Exatamente. O fim do texto. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. Pronto, o que é que o diabo, acho que o diabo ficou olhando para ele e falou assim, invejoso. Me lasquei. Mais uma vez me lasquei. Porque o diabo era tão sórdido e tão tonto, porque se a gente for olhar humanamente, não há nada de inteligente no diabo aqui, porque ele estava mostrando para Jesus tudo aquilo que Jesus já tem. Já sabia, já tem, já é dele. Eu vou te dar todos os reis da terra. Tá, o reino da terra é meu, já é meu. Vou transformar a pedra em pão? Não, mas eu sou o pão. Jesus é o pão da vida. E é assim que ele se identifica lá na frente. Como é que... Então, quando o diabo vai começar a mostrar essas coisas para ele, na verdade, ele está querendo, o autor sagrado está querendo mostrar, não é para Jesus, é para nós. Porque se nós servirmos a Jesus, nós vamos ter tudo isso. Nós vamos ser herdeiros, né? Porque o próprio Jesus diz, né, que o Pai deu de presente para ele o Filho a todos e cada um de nós.
nós somos o presente de Deus para o Filho. Então, na verdade, se a gente quiser olhar para esse texto e dizer assim, o que o autor sagrado quer dizer é que eu tenho que vencer isso aqui. Porque Jesus olhou e falou, não, tudo é meu. Tanto é que no fim do texto, o que é que diz? Os anjos passaram a servi-lo. Por quê? Porque os anjos também é dele. Porque os reinos da terra são dele. Porque o pão é ele. Como é que ele vai se transformar em pedra? Se ele é o pão, se ele é o alimento. O que é que eu tenho que fazer enquanto pessoa humana? Agora isso aqui aprendam. Vocês estão em casa e nós aqui. O que é que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que eu tenho que me alimentar do pão que é Jesus. Eu tenho que ser sustentado por ele, Jesus. E eu tenho como herança todos os reinos da terra, porque eu sou irmão dele. Quando eu falo os reinos da terra, eu estou falando da herança eterna, né? Eu estou falando da eternidade. Porque os bens são extremamente passageiros, né? O que não passa, e o Senhor diz para nós tranquilamente, né? Aonde ele estiver, vão estar, João capítulo 14, vão estar aqueles que o Pai deu para ele. Então nós somos esse presente e que nós vamos estar aonde ele estiver. Aí a grande pergunta, aonde é que Jesus está? No seio da Trindade, no céu. Então o meu lugar, como cantar música, não pode ser outro, senão no céu. Aí eu preciso perguntar, eu estou trilhando o caminho do céu? Porque para ir para o céu tem um caminho, né? Não é à toa. Não é que tem A gente faz para obedecer? Tem que andar, né? Para o moço tirar a habilitação, ele tem que fazer 20 aulas para ter a habilitação, mas ele só aprende a dirigir dirigindo, né? Dirigindo. Praticando. Entendi. Então, a vida inteira você vai dirigindo. Em alguns momentos você toma uma multinha aqui, uma multinha lá, ou seja, você cai aqui, você cai lá, e você paga a multa, confessa, né? E você vai caminhando. A própria música que o senhor falou aí dá direção para isso. Sim. O que fazer Sim. para ir para essa eternidade. O que fazer? Eu sei que lá no céu chega aquele aqui na terra, seus bens compartilhados. Eu sei que não vale a pena tanta grana, poder, fama. Tudo aqui eu vou deixar. Pois é. E tem a parte que fala também. Saber buscar, saber pedir, buscar. E é isso, minha gente. Vocês que estão rezando conosco agora, aprendam. 40 dias no deserto é a vida toda. Toda a nossa vida será um deserto. Mas nesse deserto eu tenho que rezar. Porque é o lugar do encontro. Nesse deserto eu tenho que jejuar. Jesus fez isso. Porque se a gente quiser ser discípulo de Jesus, a gente tem que imitar o gesto, né? Então, imitar o gesto de Jesus é jejuar, é rezar, é estar em grupo. Jesus esteve o tempo todo em grupo. Quem não sabe viver em comunidade, dificilmente ele sabe ser de Deus. Vai estar sempre indo embora, né? Vai estar sempre saindo. E arrumando confusão. E arrumando confusão. Tem gente, porque como ele não sabe viver em comunidade, ele vai estar sempre arrumando confusão. É uma picuinha com um, uma picuinha com outro, uma picuinha com outro, e não está feliz nunca, e fala de um, e fala de outro, e fala... Porque o infeliz não sabe viver em comunidade. E Jesus, se a gente quiser imitar Jesus, parece-me que a primeira coisa para imitar Jesus não é nem amar Deus sobre todas as coisas, é viver em comunidade. Porque na comunidade, aí a gente aprende a amar a Deus sobre todas as coisas. Ninguém ama a Deus sobre todas as coisas numa ilha. Ninguém. Você só ama a Deus sobre todas as coisas em comunidade. Porque ali você é burilado, né?
Ali você vai colocando Deus em primeiro lugar, mas não apenas isso, porque só isso não basta. Aí você vai colocando o próximo. Porque o Senhor diz, não é? O primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é? De todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, por aí vai. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então, eu só amo a Deus se amar o próximo. E eu só consigo amar o próximo aonde? Na comunidade. O senhor fez uma colocação, não me lembro mais que dia foi, acho que não sei se foi no grupo de oração, que passa, caminhar com Jesus no caminho de conversão, passa pelo próximo até chegar em Jesus, está o meu semelhante, né? Tem alguém na minha frente. Isso é bem pertinente. Tem alguém na minha frente. Eu não consigo chegar em Jesus se não for pelo outro. Não consigo, não tem jeito. E eu tenho certeza que nem Jesus quer isso. Porque senão ele podia chamar 12. Senão ele não podia chamar 12. A primeira ação de Jesus foi formar a comunidade. A primeira ação do ministério da vida pública de Jesus, depois do batismo, né, foi formar a comunidade. E ali ele foi formando essa comunidade, e essa comunidade foi crescendo, é isso que nós somos hoje. Agora, quem não sabe e não percebe isso aqui, ele precisa entrar num processo de conversão. E isso, cara, tem gente que tem 20 anos na vida da igreja, mas ele não é comunidade. Ai, padre, faz 40 anos que eu estou na igreja. Eu acho até legal dizer eu estou, né? Porque tanto tá, que tá mesmo. Porque é diferente. Tá. Não é igreja. Não, a expressão deveria ser assim, ó, fazem 40 anos que eu sou igreja. Aí muda, né? É igual o D e o O aí que você leu. Muda tudo. Tá. Só trocou umas letras, só trocou duas letras, né? Se tirasse o T e colocasse um S, ficava melhor. Não, eu não estou. Eu preciso ser igreja. Porque eu sendo igreja, aí eu venço as tentações. Quando eu estou na igreja, na primeira eu vazo e sai falando tudo quanto é gente. Aí eu vou para outra e estou lá de novo. No primeiro obstáculo eu saio de lá e vou para outra, aí eu vou para a igreja evangélica, aí eu vou para o centro espírita, aí eu vou não sei para onde, e eu vou, porque eu não sou igreja. O que tem de mais belo em tudo isso, padre, é que na nossa caminhada é necessário criar um sentimento de pertença. A gente vai olhando as manias da gente, e eu tenho a mania de passar na sala do senhor e apagar a luz. O senhor está celebrando isso, apagar a luz, porque eu estou apagando a luz da sala do padre. Mas não vou voltar em acidente, está gastando luz, ele está celebrando, depois ele acende. Mas eu me vi nisso como uma pessoa intrometida, mas eu também me vi como uma pessoa que pertence e que cuida. E quando a gente pertence, a gente se preocupa, começa a se preocupar com algumas coisas que são pequenas, mas é de sentimento de pertença. Da tua casa você cuida, da casa de Deus há necessidade de nós cuidarmos também. Às vezes porque, nossa, eu pertenço. Às vezes você escuta expressão assim, ó. Alguém trabalhou a vida inteira na igreja. Ah, que bom. Mas a vida inteira recebeu dela. Então ele trabalhou mesmo, ele não serviu. É diferente, né? É diferente. Ai, padre, fulano trabalhou a vida toda. E depois recebeu. Então ele trabalhou mesmo. O trabalhador ele mereceu. Não é indigno, ele recebeu por isso. Então São Paulo ensina. O trabalhador merece o seu salário. Agora, se a pessoa disser assim, padre, eu estou aqui na igreja há 30 anos e eu nunca recebi um centavo, eu estou aqui todo dia, aí ela serve a igreja. Não é? Ela
Ela serve, ela é servidora naquilo que ela faz. Ela só pega esse copo daqui e coloca lá. Durante 30 anos ela fez isso. Mas ela fez isso sem receber nada. Agora, quando você constrói, quando você levanta a parede, quando você recebe por isso, não é indigno. Você é um profissional disso e você recebeu para isso. Então você é um trabalhador. Não é indigno. Mas não me diga que é servo. Servo é quando a gente apanha. O servo... Servo é quando tá da ferida no joelho, quando os pés servo... estão ficando ali em cima de pedra, cobras e lagartos, como diz o Salmo. O servo, ele era como o crow. Por exemplo. Né? É servo. Isso aqui é um bota-ovo, né? Mas o servo, ele serve ao Senhor. Ao seu Senhor. Ele serve ao seu Senhor. Mas o servo serve ao seu Senhor. E na igreja é diferente do servo empregado. Porque o servo empregado serve a uma única pessoa. Agora, o servo na igreja, ele serve à comunidade. O servo da igreja, ele não serve ao padre. Ele serve à comunidade. Não é? Lá na minha casa tem uma pessoa que cuida da minha casa. Ela não serve ao padre, ela trabalha para ele. A Rosa, minha secretária, não é secretária minha, é secretária da igreja. Ela serve à igreja. Ela é uma... e recebe para isso. Então ela trabalha na igreja. Né? Não pode dizer, na função que ela ocupa, nem ela, nem qualquer outra pessoa que trabalha como recepcionista ou secretária da igreja, dizer que serve a igreja. Não serve, não. Ela trabalha para a igreja. Ela recebe para isso. Ela e ele, qualquer um. Né? No horário dela, da 1 até as 8, ela trabalha para a igreja. Se ela vier de manhã e não for para a secretária e for para a cozinha, aí ela está servindo a igreja. Ela está fora do expediente e ela não está realizando um trabalho na secretaria. Então ela está servindo a uma festa na igreja. Não é? Isso aqui precisa ficar muito claro, porque senão às vezes a gente diz assim, eu sirvo a igreja, que hora? Da 1 às 8, não, você trabalha. E como todo trabalhador merece esse salário, você vai receber o salário digno de quem trabalha esse tempo aqui. Vai cumprir os seus horários, fazer tudo aquilo que é próprio, né, de um funcionário. Simples assim. Fora disso, de manhã tem um evento? Tem. Você vem? Vem. Então aqui você vai servir, você não é a secretária, você é uma pessoa que está servindo a comunidade. Isso aqui, minha gente, quando a gente aprende isso, fica tão mais fácil as coisas, fica sem peso, fica leve, fica muito tranquilo. Porque senão fica pesado mesmo. Até levar um copo sabe aqueles copos de vez em quando que a gente acha no chão que alguém deixou? Sabe por que a pessoa reclama? Porque é pesado. O copo se torna pesado. Ele é leve, ele não tem peso nenhum. Mas por causa da situação, porque ainda não se entendeu comunidade, aquele copo tem 2 toneladas. Quando poderia pegar o copo e colocar no lixo. Como diz o senhor, fácil assim. Simples assim. Sim. Simples assim. Sim. Pega o copo e põe no lixo. Precisa dizer alguém? Não. De jeito nenhum. A luz ficou acesa. Ficou. Vou lá e apago. Precisa dizer alguém? Tá vendo aquela luz acesa lá? Ó? Se não sou eu para apagar, então não precisava apagar. Deixasse acesa. Deixasse acesa. Pronto. Não, foi lá e apagou e brigou. Né? Igual as mães da gente fazem, né, com a gente. Né? Não precisava fazer. Porque se torna um peso. Não é para ter peso. É para ser leve. Sem necessidade. Sem necessidade. Aí você pode chegar no grupo, numa reunião e dizer, olha gente, as luzes estão ficando acesas, não precisa nem dizer que você apagou. Porque o que a gente escuta é o seguinte, a luz ficou acesa, chega na reunião a pessoa diz, eu passei apagando todas as luzes. Não precisa dizer isso. Precisa dizer o seguinte, olha gente, as luzes estão ficando acesas. A dona Ana era muito top nisso. Muito, muito. Como aqui não tinha peso. Levíssimo, né?
Até que a gente brincava que era bom tomar fumo dela. Porque era leve, o negócio era tranquilo. É uma história dela muito legal, né? E eu encerro com ela. Uma vez, se o Vitor estiver me vendo, ele vai lembrar. A equipe de música ensaiou. E aí, como todo jovem, né? Terminou os negócios e largou tudo para lá e foi embora. Aquilo, 4 horas ensaiando, 5 horas que a gente ficava lá. Ensaiando muito tempo, 5, 6 horas na igreja, foi muito tempo. Todo mundo foi embora. A dona Ana passou lá na igreja e viu. Aí ela ligou pro Vitor de casa, eu tô vendo. Ô Vitor, meu filho, você não esqueceu nada da igreja? Aí o Vitor, não, dona Ana. Eu acho que você esqueceu, dá uma olhadinha lá pra gente. Você vai dar uma olhadinha? Eu acho que ficou coisa sua lá, Vitor. Eu só não trouxe para casa porque é pesado. Você vai lá? Vou. Chegou lá, aquele monte de cabo espalhado, microfone, violão, tudo no chão. Aí, de noite na missa, ele falou assim, desculpa, povo, falou assim, dona Ana é foda. Agora ele foi e falou, me pergunta se a gente não faz com alegria. Eu fui lá e enrolei todos os cabos até cantando, né? Porque se tivesse me xingado... É verdade. É um jeito de dizer, é a leveza na comunidade, é o sentido de pertença. E ela foi ensinando a nós lá do Bom Pastor o sentido de pertença sem precisar dar fumo. Não vinha Dona Ana dar fumo na gente, e nenhum de nós que estava lá. Nada, zero. Todo domingo ela levava café para nós, para a comunidade. 3 garrafas de café dessas grandes. Levantava cedinho, fazia o café, pegava as garrafinhas, levava anos a fio. Terminava a missa, todos nós íamos lá para a varanda, tinha um alpendrão, parecido com aquilo da Nossa Senhora das Graças, ficava aquela gentaiada lá, e o Padre Goiolo junto, quando não tinha compromisso, tomando café até umas 11 horas. A vida toda, Ana Lúcia fez o café. Ana Lúcia ficou doente, começou a brigar por causa do café. Porque eu não dou conta de fazer, eu ficava pensando, gente, Dona Ana fez isso a vida toda, nunca foi peso. Porque quem faz uma garrafa faz 3. Ela sempre disse isso. Quem faz uma garrafa de café faz 3. É só colocar mais 3 litros d'água. O que é que pesa isso? Ela dizia, né? Para outras pessoas, isso pesa. Hoje não tem mais, né? Porque pesou. Que coisa, né? Isso aqui é viver as tentações na vida. Simples assim. Por isso que você ganha para no céu, lá em Deus, né? Por causa disso. Porque a gente via o amor com que ela... E sem precisar de gritar, sem precisar de xingar. Não, chegava lá, põe um cafezinho para participar da missa. Ela era ministra da Sagrada Comunhão. Nunca veio fazer coisa tão rápido. Montava tudo aquilo direitinho, rapidinho. Terminava a missa, o café, o povo ficava lá até 11 horas. Pegava as garrafinhas, ia na sacola, ia para casa. Quando eu chegava da padaria, 12:00, o almoço estava pronto. Sem peso. Coisa bonita, né? É a noção do tempo de hoje. Aí a gente às vezes vê nas nossas comunidades uma coisa que é uma coisa simples, só um peso. Mas só tira o peso quem em algum momento teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Se encontrou com Jesus e Jesus mudou tudo. Pronto. Muda tudo. Não tinha peso. Em Jesus não há peso. Não é por isso que aquela palavra dele, a mim e vós todos que estáis cansados e fatigados com os pesos desse mundo, porque o meu peso é suave, o meu jugo é leve, o meu peso é suave. Pronto. É que a gente não vai. A gente prefere carregar os nossos fardos, né? E daqui um pouco isso aqui da gente tá tudo duro. Porque é peso. E Jesus não tem peso. Para que carregando peso? Não é?
Constantemente eu digo para os meus, para vocês, né? Não carrega peso que não é seu. Não é seu, para que tem que carregar? Carrega o seu já é muito. Eu tenho 90 quilos, tá difícil para carregar ele. Para que eu vou pegar mais 60, 70 da Eridã? Para que eu vou pegar mais 80 teu? Que vocês que carreguem. Eu não. Né? Uns 60, 70 vão. Para que? Eu não. Carreguem. Pois é seu. No mínimo, mostra o caminho. Ó, gente, vocês estão meio pesadinhos, vamos nesse caminho aqui, ó. É mais plano, tá? Pega a cruzinha de vocês e vai. É leve. Esse peso. Ontem eu disse pro Arlindo, meu filho, é leve. Não tinha que ficar pesado, carregando peso. Né? Tudo bem que você é caminhoneiro, mas não tinha que ficar carregando peso. Carrega peso não. Não precisa disso não. Peso do casamento, peso no namoro, peso na igreja, peso. E a gente vai carregando, daqui um pouco a gente está corcunda aqui. Não é aquele coisa que carrega aqui nas costas. E peso que não é nosso, desnecessário. Aí a dona Ana me ensinou muito sobre isso. Leve. 3 garrafas de café todo domingo. Todos anos a fio. Chover se eu fizesse sol. Aí O gesto que faz a diferença. Nossa comunidade do Bom Pastor era top. E ensinando pra gente, né? Quando pegar uma coisa no lugar, dobra por um lugar. Ela nunca colocou. Nunca. Em nenhum momento. A pessoa que tirou do lugar, pôs. Por quê? Não era peso dela. E ninguém nunca se achou ruim de tirar do lugar e não pôr. Percebe? Não, a pessoa cuida dessa gaveta. Então ela vai cuidar dessa gaveta, ela vai tirar as coisas daqui, ela vai usar, ela vai dobrar e vai voltar na gaveta. Que peso tem isso? Não, mas o bonito é tirar e jogar para o chão. E deixa lá para quem quiser catar, que cate. Falta isso. A gente cobra isso, né? Mas na verdade isso só faz quem teve um encontro com Jesus. Talvez o primeiro passo não é cobrar a pessoa que tem que dobrar a toalha e colocar na gaveta. É levá-la para ter um encontro com Jesus. O encontro com Jesus faz ela dobrar a toalha e colocar na gaveta. É que talvez eu faça isso, né, e muitos de nós façamos isso. A gente vai ensinando uma coisa e não fazendo outra. Talvez o caminho, e talvez não esse, é certo? É eu levar a pessoa a ter um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus faz ela fazer a outra coisa. Senão, ela vai estar na igreja, mas ela não vai ser igreja. Durante anos. Simples assim. Vamos pedir a Deus que abençoe, né? A todos e cada um de nós, que já são 11 horas da noite. Pedir que Deus derrame o seu amor bondoso e que as tentações de Jesus que nós conversamos tanto sobre elas possam nos ensinar que a gente tem de vencer tudo isso em nós. Poder, prazer, ter. E tudo isso está dentro da gente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Edão. Obrigado, Vitório. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Senhor. E aqui os nossos agradecimentos àqueles que estiveram desde o começo até agora, esse momento. Dona Luzia Ribeiro, Rosana Correia, Deus abençoe. a Maria Reis, Aracilda Santos, Angelita Almeida da Silva, Companheira. Angelita Maria Candelária, Dona Marta Castro, da nossa comunidade, Eliane Justino, Elaine, né? isso. Olha, o compadre Edésio, nosso vizinho aqui. Dinha Silva, lá no Crato, lá no Ceará, no Cratinho de Açúcar. Ana Esté Silvestre, lá no Brejinho, no Araripe. Marcelo Póstigo, do nosso grupo de oração, participante. Postigo Catarina Rose.
Simone Clara, que vai estar voltando, está chegando para a Simoninha. música. Simone está voltando, seja bem-vinda, beleza? Isso. Maria Gorete Ferreira, lá de... Serra Azul. Serra Minha Azul. flor, um beijo no seu coração. Quem Senhora mais? Criança, uhul. Marcos Mariotti. Marcos, Deus abençoe. Marcos. Emanuele Silva. Damiana Teixeira, lá no Brejinho, lá no Araripe, no Ceará. Joaquina Geraldo. Joaquina foi com a gente lá em Tambaú. Alda Lima Gomes também está conosco. Josiane Lourdes Tavares. Josi, saudade. Edjan Cleide Ferreira, lá da cidade do Padre Germano. Quiquinha, um abraço, nega. Demerval Xavier, aqui da paróquia Santa Rita de Cássia das Palmeiras. Tem mais uma pessoa aqui, ó, Patrícia Santos, da nossa música. Pati. E está assistindo até agora e o senhor vai dar um recado para ela, a dona Nainora Freitas. Nainora, um abraço. Nainora, um abraço. Tava assistindo, hein, padre? Nainora, não falei besteira, não. Tá vendo aí, né, Nainora? Deus abençoe. Ô, padre, o senhor falou dentro de todo o contexto, foi bem legal, porque a Angelita está sendo convidada para assumir alguma coisa lá no Padre Pedro, lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Aonde isso? Lá no Padre Pedro. Lá no Padre Pedro Tá. Então a Angelita está pedindo oração, porque eles estão chegando lá e foram convidados, vai ter alguma coisa lá para eles, né? Deus abençoe, viu? Aceita lá o convite, né? Então, Não nega, não. e foram todos esses aí que estiveram conosco, muita gente aí que está aprendendo aí, né, padre, conosco, né? E eu aprendendo com todo mundo. Deus abençoe, um abraço. A viu? Marlene Bernardes também, ó. Deus abençoe. Duda Souza, Eridanha, a Dudinha. A Duda lá do seu grupo de jovens. Lá do Duda. A Duda, olha, a Duda A assistiu. Maria Eduarda. Bem-vinda, Dudinha. Duda, um abraço, meu anjo. Né? Nossa menininha, gente. Essa mocinha. Tá ficando tudo bem. Deus abençoe. Olha, Meu Deus, era titica. pois é, 5 anos muda Ô, muito. Vitório, como é que é o nome da nossa escola? Escola diaconal? Não, essa aqui é Anunciar aí. Anunciar. Programa Vitória, o seu recado aí, Vitório? Estamos juntos. Da Eridan? Sempre juntos. Santa noite. Sempre uma grande Graças a alegria Deus. estar aqui na presença dessas Graças a raridades, Deus. dessa bênção que é o Pátio Urbano e do senhor diácono da igreja. Estamos aqui. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre as suas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser, com os desfechos desse deserto. Deus abençoe.